hoje nós vamos realizar com o tema Como analisar a vida espírito imortal. Então nós vamos nos preparar para receber esse tema, né? Colocar em prática em nossas vidas e vamos começar por uma prece. Então todos nós sintonizados aqui com a espiritualidade que nos atende, que nos recebe, que nós possamos nos preparar neste momento de aprendizado, que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para receber a mensagem que a Nilva nos trouxe. Que nosso Deus, toda a espiritualidade possa envolvê-la, incluí-la, para que chegue essa mensagem não só para nós, mas também para todos os desencarnados que vieram também para aprender. Que o trabalho, o aprendizado, esse trabalho de evolução que nós temos, ele continua sempre. Obrigada, nosso mestre amado, por nos possibilitar todo esse aprendizado que nos trouxe. Obrigada, Deus, por tudo que nos dá, pela vida, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui neste momento para aprender, também para receber o que viemos buscar. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite a todos. Vocês pensam que ser espírita é fácil? Muitos dos temas que eu trago, eles acabam aparecendo para mim quando eu estou atendendo. Os pacientes começam a falar, eu tenho muito paciente espírita, aí eles começam a fazer alguns comentários, e aí eu percebo, isso aqui não é muito bem entendido. E chegou o final do ano, final de 2023, começando em 2024, a maioria, de algum jeito, faz algum balanço a respeito de como foi. E eu vejo, muitas vezes, as pessoas muito frustradas, porque, de modo geral, não atinge aquilo que pensou que seria capaz de conseguir. E aí, né, de verdade, o que eu quero com essa palestra? Pelo menos aliviar um pouquinho de culpa que se tem por não conseguir o que se planeja e não se ter tanto medo de como que vai ser 2024. Então, é pelo menos para estar mais consciente. Se a gente olhar enquanto espírito imortal, se eu conseguir chegar no final dessa fala aqui e vocês conseguirem olhar o que passou até agora, para vocês poderem se planejar para 2024 e para o resto dessa encarnação, eu vou ficar contente. Bom, quando se pensa em objetivos, pensa-se em tudo de bom, né? O top de linha de cada área. Sucesso profissional, sucesso afetivo, sucesso financeiro. E nas postagens do Instagram parece que todo mundo está conseguindo. E aí eu pergunto, né? Quando vocês fizeram a análise de vocês de 2023, vocês ficaram felizes com o resultado? Que parâmetros vocês usaram para fazer essa análise? Parâmetros materiais da vida terrena ou parâmetros espirituais? Ou vocês conseguem usar os dois? Vocês estão seguros que vocês vão conseguir os objetivos para 2024? E para o resto da encarnação de vocês? Bom, por que é tão complexo? Será que seria interessante, se nós estamos falando de projeto de vida, tá? Que a gente entenda quem nós somos e como funciona a vida nesse lugar? Então vamos lá. Se nós pensarmos na nossa vida terrena, na nossa vida material, você tem clareza de todas as características que teu corpo traz? Você sabe que algumas características, por exemplo, introversão e extroversão, elas são genéticas, elas são hereditárias.
E faz muita diferença na postura que a pessoa vai ter na vida e na inter-relação. Então, você conhece as suas características? Quais os efeitos que a educação que você teve, do jeito que você teve, tem sobre vocês? As dificuldades familiares, os traumas, as condições econômicas, a cultura, né? Nascer no Brasil ou nascer em outro lugar, a diferença. No Brasil, nascer no Sul ou nascer no Norte, traz diferença. Você tem consciência de que efeitos isso teve sobre você para esse momento que você está, para essa edição 2023-2024? Essa é a parte que normalmente a gente vê na psicologia, né? Quando a pessoa vai para a terapia, ela vai estar vendo esses aspectos. Parando para analisar por que faz, como faz, aonde está. Quem é você? Você sabe o que vai acontecer com você se você passar por crise, traição, frustração, ganho ou perda de poder, ganho ou perda de dinheiro, com o passar da idade, né, com o envelhecimento, com as doenças. Dá para ter um parâmetro de como vocês vão reagir? O que vocês foram até agora garante o que vocês vão ser de agora em diante? Enquanto espírito, vamos complicar um pouquinho? Vocês sabem qual é o grau intelectual, emocional, a moralidade? Quais são as expiações que vocês vieram fazer? Quais são as provas que vocês vieram? Qual é o grau obsessivo que vocês têm que administrar? Como são os vínculos familiares com as pessoas do trabalho, da vizinhança que vocês têm? Qual é a contribuição que vocês vieram destinados a fazer nessa encarnação? E quanto tempo dessa encarnação ainda vocês têm? Vocês sabem que espírito é você? Os mais antigos aqui conhecem. Quem é você? Ilustre desconhecido. De si mesmo. Né? Eu brinco que se sair daqui só com esse slide, já está de bom tamanho. Bom, estamos numa casa espírita. Né? Vamos aplicar o espiritismo? Veja que a doutrina nos traz princípios. Né? Hoje a gente vai bater mais com alguns, que somos espírito, evolução, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação e a influência dos espíritos sobre nós. Todas essas questões fazem diferença quando a gente compara a nossa vida dos outros e aonde a gente queria chegar? Então, vamos lá. Vamos nos situar. O que a doutrina nos diz? Quem somos, onde estamos, com quem estamos, por que estamos aqui, como a evolução se dá. Onde estamos? Planeta de provas e expiações. Lugar onde o mal predomina. Quem somos nós? Somos espíritos criados, simples e ignorantes, e tendemos à evolução. Estando no início da nossa jornada evolutiva, com grandes imperfeições. Então, nós temos um grau de animalidade ainda em nós e um pouco de angelitude já desenvolvida. Com quem estamos aqui? Com espíritos iguais a nós em aprendizado. De terceira ordem. Por que estamos aqui? Para evoluirmos, chegarmos num ponto e sairmos no outro. Estamos aqui para mudar, nos desenvolver. Como se dá o processo de evolução? Exatamente na convivência com os espíritos iguais a nós é que nós vamos lapidar o nosso espírito. Então, aqui é importante a gente entender uma coisa. Se nós temos uma escola
do fundamental. Uma criança eu tomei a pele, mas vamos pensar, uma criança de 7 anos que está na 3ª série. Nós conseguimos ter clareza de que essa criança tem condições de dar conta do que acontece numa sala de 3ª série. Mas pode um adulto que nunca estudou também ingressar numa sala de 3ª série? Pode. Essa pessoa vai estar mais madura em outros aspectos, mas especificamente no cognitivo, ele vai estar semelhante às crianças dessa série. Então, vejam, nós somos criados simples, ignorantes e nos desenvolvemos enquanto espíritos. Mas estamos na Terra, planeta de provas e expiações, é a nossa escola. Tá? Que grau evolutivo nós temos? Nós conseguimos ter noção, então, de que se for uma criança, se for um adulto, se for um idoso que for para a 3ª série, vão aprender a mesma coisa, mas estão em níveis diferentes nas outras áreas. Então, quando a gente pensa, qual é a escola? Terra, planeta de provas e expiações. Quem é o aluno? Um ser encarnado, espírito de 3ª ordem. Mas veja aqui, só aqui nós temos 4 classes. Que vai trazer um grau ainda de animalidade e de angelitude. Então, quem somos nós? Quem é você? Um espírito imortal que nesse momento está encarnado na Terra, planeta de provas e expiações. Então, como funciona a vida aqui? Temos provas. Significa, nós vamos ter que passar pelas vicissitudes da vida corporal. É dentro das vicissitudes que nós vamos fazer os nossos aprendizados de expiações, provas e também a nossa missão. Então, vamos lá. Pergunta: qual é o teu currículo espiritual? Então, como é que a gente pode fazer um planejamento? Se a gente não sabe quem é, o que estamos fazendo aqui, na verdade, para que estamos aqui? Então, vamos lá. Essa é a minha ideia. O núcleo da minha fala começa a ser a partir de agora. Até agora eu enquadrei. Então, vamos lá. Quem é você? Um ser, um espírito, que está encarnado num corpo. Então, a gente não é esse corpo. A gente está nesse corpo, nesse ego. E você só pode ser como você é. Pensar como você pensa, sentir como você sente, agir como você age. Você tem direito de ser quem você é. Essa vaga, nessa encarnação, nesse corpo, é tua. É para alguém como você. Não é para alguém melhor, nem pior. É para alguém como você. Você tem direito de se expressar da forma que você consegue. Mas quem é você? Um espírito ainda ignorante, que começou a se desenvolver. Você ainda tem desejo do mal, começando a ter o desejo do bem. Você tem orgulho e egoísmo. Você tem o direito de ser quem você é. Agora vamos lá. Temos mecanismos reencarnatórios atuando. Um deles é o véu do esquecimento. Então, nós não lembramos o que aconteceu nas vidas passadas. Nós temos dentro de nós
tudo que nós conquistamos, mas nós não lembramos como. Um outro mecanismo é que ele vai se revelando. Conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, nós vamos descobrindo. Isso aqui é o meu exercício de IA da minha metáfora do lago. Vou aprimorar, foi a primeira, saiu razoável. Quando eu falo se revela, o que eu estou querendo dizer? Preciso usar uma metáfora para poder trazer à luz isso. A pessoa chega para um lago e pergunta para ele, por que ele está enlameado? Aí o lago responde, eu estou enlameado porque alguém chegou aqui e cutucou meu fundo e ficou enlameado. Se nós cutucarmos uma piscina, ela não vai subir lama. Então vejam, se alguém me trai, a mágoa, a raiva, o desejo de vingança que eu vou ter, foi essa pessoa que colocou em mim? Não. Ela cutucou. A situação fez revelar o que eu tinha em mim. Então, por que é complexo fazer um planejamento? Porque eu não sei como as coisas vão me cutucar. O que vai aparecer em mim? Então, vamos lá. Você sabe quem é você enquanto espírito? O teu grau intelectual? Eu costumo brincar que eu tinha inveja, quando eu era jovem, de quem aprendia rápido. Por que os outros aprendem rápido e eu sou lenta? O Espiritismo me explicou. Então, o que nós somos enquanto espíritos? Nós vamos entender que nós temos um grau intelectual, um grau emocional, nós temos uma determinada moralidade, nós temos expiações, nós temos provas, nós temos um grau obsessivo, nós temos níveis de vínculos específicos com as outras pessoas, temos uma contribuição e um tempo de vida. Vamos trabalhar um por um? Grau intelectual. Por que é que eu não era tão rápida quanto os meus colegas que eu invejava? Veja, a característica deles fazia parecer inveja em mim. Tá? Acontece que a minha capacidade cognitiva, ela tem a ver com o quanto eu já me exercitei antes. Então, isso vai me fazer ter mais facilidade ou menos facilidade. Se eu me exercitei em algumas coisas e não em outras, aquelas que eu não me exercitei são as minhas dificuldades intelectuais agora. E veja, hoje a gente pensa até a inteligência de forma múltipla, tá? Com muitas facetas. Esses dias alguém falou para mim assim, Nil, ela não passou na OAB por, acho que, menos de um ponto. Eu sou burra mesmo. Eu falei, não, você só tem dificuldade com esse tipo de teste. Você só tirava 9, 10 na faculdade. Naquele tipo de teste você tinha mais facilidade. Nesse tipo mais específico você tem dificuldade. Veja, né? A nossa diversidade de aptidões tem a ver com o nosso grau de desenvolvimento. É quase a mesma coisa do que essa gravura aqui, ó. Vamos fazer uma prova justa, né? A prova é subir em árvore. Até as crianças conseguem entender essa metáfora. Tem alguma coisa errada aqui. O elefante, é assim que eu me sentia. Né? Os outros assistiam a aula, já conseguiam fazer uma prova. Eu não conseguia. Me sentia um elefante tentando subir uma árvore. Então, quando eu vou fazer um projeto intelectual, eu quero chegar ao pós-doutorado. Se eu não tiver clareza das minhas facilidades e dificuldades cognitivas, eu posso estar colocando um desafio muito alto, que vai exigir muito de mim. Inteligência emocional, né? Capacidade de lidar com as circunstâncias, com a vida, com as pessoas.
Qual é o nosso grau? Brinquei com a separação. Se eu tiver um determinado nível de maturidade, eu vou entender, puxa, era tão bom, agora a pessoa não quer mais. Que triste. Vai ser frustrante, eu vou ter que fazer uma reconfiguração de rota. Agora, se eu tenho pouca, puxa vida, ele prometeu, como é que ele vem me abandonar agora? Qual é o meu grau emocional para eu saber como é que eu vou lidar com os desafios que vão surgir nesse ano, nessa próxima etapa reencarnatória? E a tua moralidade? Gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu sei o que vocês fizeram nas vidas passadas. Vocês mataram, vocês roubaram, vocês traíram, vocês difamaram, se prostituíram, usaram mal o poder, foram corruptos, foram ingratos, injustos e vingativos. Lembra? A gente é criado simples e ignorante e a gente tende à evolução. Então, o que nós fizemos foram coisas primitivas. Lembra da animalidade? Tudo isso aqui tem a ver com o quanto ainda somos instintivos. Então, vocês sabem, se forem tentados a ser atrair, se vocês vão resistir? E o quanto isso vai reconfigurar a rota que você está fazendo? Se você tem esse currículo, você tem uma série de expiações. Você planejou chegar no pós-doutorado, mas a tua esposa te traiu. Um processo de expiação. Você vai conseguir? Você planejou fazer uma dieta. E aí, vem, digamos assim, a expiação é ativada. Chegou a hora de você quitar aquela conta. Ou, chegou a hora, você está pronto para aquela prova. Quando você fez o planejamento do teu ano, você não sabia. Enquanto o ego que ia pipocar. Isso. Eu sempre conto, né, que eu estava com a minha vida razoavelmente tranquila, meu pai desencarna. Foi ativado meu processo de resgate com meus irmãos, com os quais eu não tinha problema. Cheguei aos 40 e poucos anos sem ter problemas com meus irmãos. Mas tivemos que resolver coisas juntos. Vocês têm ideia de qual é o grau obsessivo que vocês trazem? Vamos fazer uma brincadeira? Ó, isso aqui não fui nada eu que inventei. Eu só tenho o dom de escrachar de uma forma simples para a gente poder ter um pouquinho mais de clareza. Vamos imaginar que nós tenhamos tido 50 encarnações. Em cada uma dessas encarnações, a gente, lembra, matou, roubou, a gente tenha se comprometido com um espírito que nós tenhamos lesados. 50 encarnações. Vamos imaginar que pelo menos uns 10 ainda não encontraram o seu caminho. E eles estão pesando na nossa órbita energética e espiritual. Fica fácil de realizar qualquer objetivo? Com um peso obsessivo? Largar, por exemplo, um álcool, isso aqui é de um filminho espírita, né? Os obsessores ali sorvendo o álcool junto, vai ser fácil de largar esse álcool? Então, quando a gente pensa nos nossos objetivos, né, nós não, muitas vezes conseguir resistir, ficar razoavelmente equilibrado no meio das influências espirituais, já é um grande lucro. É perguntado para os espíritos, assim, a gente sofre influência espiritual? Os
espíritos responde para Kardec? Muito mais que vocês imaginam. Eles se acotovelam. Então, nós temos um peso espiritual que nós temos que administrar. E aí, nós queremos ser felizes na nossa família. Lembra? Provas e expiações. Quem está encarnado com a gente? Nossos grandes amores e nossos grandes... Uma das formas de resolver os obsessores, tá, gente? É a reencarnação, muitas vezes como filho. A gente... Por que são nossos obsessores? A gente deve alguma coisa para eles. Ser filho é um jeito de a gente resolver a pendência. Então, muitas vezes, conseguir administrar as emoções fortes que esses seres evocam na gente já é um sucesso. A gente não falar aquilo que a gente tem vontade, muitas vezes já é um sucesso. Mas veja, não aparece em lugar nenhum, provavelmente da contabilidade, do planejamento. A doutrina ainda nos traz que nós também temos uma contribuição para com a Terra. Algo ao qual a gente veio contribuir. E quando a gente pensa em projeto, quem disse que nós temos muito tempo nessa encarnação ainda? Pus a minha data de nascimento aí. Qual será o complemento dela? E se eu não completo meus 56? E se tudo que eu tinha para resolver estava no ano passado? Eu preocupada em emagrecer. Mas aconteceram coisas com meus filhos, com a minha família, aonde mobilizou uma série de coisas. Talvez conseguimos resolver questões milenares. E eu nem vi. Eu não consegui emagrecer, eu não consegui economizar, eu não consegui trocar o sofá, não consegui trocar o carro. Mas eu consegui resolver pendência milenar. Essa não está aparecendo. Mas talvez foi para isso que você nasceu. Então veja. Agora, fica mais fácil? Veja, eu não dei solução nenhuma, né, gente? Eu só trouxe um modo de a gente entender que estamos aqui para todas essas questões. Desenvolver o nosso intelecto, desenvolver a nossa inteligência emocional, resolver as nossas expiações, dar conta das nossas provas, que nós não sabemos, que elas vão se revelando. Estamos falando de 2024. Quais situações vão ser ativadas que nós teremos que resolver? Então, se nós conseguimos não ter culpa pelo que lembra? Nós temos direito de ser quem somos? Foi o que deu, foi o que nós conseguimos. Vamos guardar a culpa, gente, drena a nossa energia. O medo drena a nossa energia para nós fazermos aquilo que nós de verdade estamos aqui para fazer. E aí vejam só. Como que a gente pode saber melhor qual que é a nossa programação reencarnatória e utilizar a tecnologia espírita que Kardec trouxe para nós. Nós não estamos sozinhos, não se enganem. Então, como é que a gente pode realmente fazer um projeto mais consciente enquanto espíritos? Nós podemos contar com toda a literatura espírita.
que nos conta melhor como é que funcionam as regras do jogo da vida. Nós podemos frequentar casa espírita. Hoje, informação, a gente pode ter de casa. Tá? Hoje nós temos muito acesso a palestras, a estudos, muito bons. Mas a casa espírita, ela tem o passe, ela tem a convivência, ela tem a fluidoterapia, ela tem a convivência com pessoas que pensam e sentem como nós, que nos ajuda a, efetivamente, a gente conseguir estar atento aos objetivos espirituais. Temos a oportunidade de exercermos a caridade. E podemos contar com os nossos mentores. Eu escolhi a figura lá do nosso lar. Estamos num centro. Temos um tanto de encarnado. Quantos desencarnados estão me ajudando a falar? Quantos desencarnados estão aqui assistindo também? Os obsessores de vocês, inclusive. Tá? Fica mais fácil ficar em casa assistindo televisão. Nem vir aqui demandou um esforço. Uma palestra por semana, que vocês vão mudando a forma de pensar, são 50 conteúdos, 56, né? 56 semanas, né? Que vocês mudaram no ano. Né? Ou pelo menos começaram a sentir de forma diferente. Vou pensar numa palestra para ajudar como planejar. Tá? Hoje foi só como pensar, né? Talvez com mais imparcialidade se pensando enquanto espírito. Talvez nós tenhamos mais conquistas do que a gente imagina. Vamos para a prece? Pai de infinito amor e bondade, agradecemos essa grande oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos esse conhecimento que a doutrina nos traz. Pedimos que consigamos acessar os nossos mentores para termos mais consciência do que nós programamos, para poder direcionar nossas energias, nosso tempo, nosso trabalho para as coisas a que viemos. Que possamos todos estar na carne, sem se perder na carne. Que possamos, nessa semana, reavaliar, enquanto espíritos imortais, o que conseguimos fazer até 2023. E que consigamos fazer os nossos projetos para 2024 e os próximos anos. Que assim seja.